E aí, pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Renato Cravella e você está no Por Aí Vai, o podcast onde pensamentos ganham voz e sentimentos. E para falar desses sentimentos intensos e fortes que são vergonha, medo e coragem, eu trouxe a minha amigona pessoal, minha irmã, a influenciadora digital e instrutora de técnicas de autorregulação emocional, Bruna Lorenzoni. Que honra, Rê! Ai, obrigado, Tô Bru, muito por ter feliz. aceitado. Nossa, eu tô felizérrimo que você aceitou. Muito obrigado mesmo. E assim, não tinha outra pessoa pra falar desses assuntos, né? Porque, cara, você é expert, né? A gente conversa muito sobre isso. Eu gosto muito da sua visão sobre os sentimentos e sobre o mundo em geral. Então, muito obrigado. Rê. É um prazer mesmo, obrigada pela oportunidade. Tô com medo, Mas vamos com medo mesmo. mas tô aqui. Tá aí, exatamente, tá presente. Sim. Bom, Bru, então hoje a gente vai falar, né, como eu comentei, né, e as pessoas já devem estar vendo no título, de viver uma vida com mais coragem, né, sem tanto medo, sem tanta vergonha. Será que é possível? Será que a gente tem que ter esses sentimentos? Será que eles são bons? Vamos discutir tudo isso no episódio de hoje, tá bom? Vamos começar então falando da coragem, talvez seja um pouco mais fácil assim de abordar, Claro. e depois a gente vai para os mais espinhosos. Vamos lá. Vamos lá então. Bru, vamos começar então Sim. definindo o que é coragem para você hoje. Olha, coragem pra mim hoje tá muito relacionada com uma capacidade de se permitir sentir qualquer sentimento, qualquer emoção. Tá com raiva? Vamos olhar pra isso. Tá feliz? Vamos olhar pra isso. Uhum. Dentre todas as emoções possíveis, acho que tem que ter coragem pra olhar pra isso, porque a emoção, ela é um mensageiro pra você. O sentimento é um mensageiro pra você. Uhum. E ele vai te dar dicas através do seu corpo, através de pensamentos. E a partir dali, tem que ter a coragem para olhar para isso. Porque às vezes olhar para isso significa olhar para tempos atrás, Uhum. Traumas. para traumas, para, enfim, olhar, por exemplo, agora, estou nervosa. Está nervosa, tá abraçando nervosismo. Tô buscando abraçar, Tá no mas eu tenho que processo. olhar para isso, entendeu? Uhum. Não, mas para mim coragem hoje tá nesse lugar de encarar os próprios sentimentos. Uhum. Começa por aí, mas é só um começo. É só um começo. E não tem que julgar, né? É um lugar assim de sentir, de entender aquele sentimento e, né, a partir dele ali se aprofundar ou agir, né, com um pouco mais de sabedoria em relação a ele. Eu acho que quando eu falo dessa coragem, ela é o primeiro passo para você começar um processo. Então, e aí, claro, vai de cada um. Eu tenho os meus métodos e minha forma de olhar para os sentimentos e para as emoções, e eu pretendo falar delas por aqui mais pra frente. Então tá bom. Então já vamos falar de opiniões. Uau! Né, já que a gente tá falando de coragem, sentimento, de olhar para esses lugares um pouco tenebrosos, a gente sabe que na internet a gente tá exposto às vezes a opiniões assim bem delicadas, né? E como que foi assim para você lidar com essas opiniões, né? É preciso coragem para encarar o público e a opinião do público na sua visão? Excelente pergunta. Eu diria que eu ainda tô aprendendo a lidar com a opinião e eu acho que não existe um lugar final para se chegar quando o assunto é esse. Não existe uma verdade absoluta. O fato é que quando o assunto é opinião alheia, precisa ter um bom autoconhecimento para você saber o que é teu, o que são os seus valores, a tua própria história. Para você não se misturar com qualquer opinião que venha, porque ela virá. É quase que você, sei lá, imagina que você é uma árvore, você tá ali o tronco, e aí você tem as raízes. Essas raízes precisam estar bem definidas, bem fincadas no solo. Isso não para te tornar uma pessoa inflexível. O feedback, ele é muito bem-vindo, a crítica, quando construtiva, muito bem-vinda. Inclusive, É a poda para a árvore crescer mais alta, né? E melhor, mais frondosa. Com certeza. Mas quando é uma opinião que você vê que não tá lá, não é um feedback. Eu acho que opinião é muito diferente de feedback. E essa opinião, primeiro, quando ela é criminosa, eu acho que é um ponto do tipo, vamos conhecer os seus direitos de se é calúnia, se é difamação, e aí ir atrás judicialmente dessa parte. Eu acho que todo mundo tinha que ter um conhecimento desse tipo. Concordo. Né? E quando é uma opinião, tipo assim, eu já recebi algumas opiniões que não fazem sentido nenhum.
Em relação à minha mãe, por exemplo, já teve gente dizendo que a minha mãe não era minha mãe pelo jeito que eu estava falando em determinado vídeo. Você olha uma opinião dessa, você dá risada. Sim, porque fonte, voz da minha cabeça, né? Exato. Então, eu acho que com o tempo e com a experiência e com a prática, eu pelo menos posso falar por todo mundo, mas a gente vai entendendo o que faz sentido, o que não faz. E quando é uma opinião, não um feedback, quando é uma opinião que em algum lugar bateu dentro de mim, aí que eu preciso dar coragem pra olhar. Entendi. Que sentimento que veio dali e qual história talvez esteja mal contada pra eu mesma, pra que aquilo tenha, de alguma forma, me ofendido, talvez. Sim. Então, é um processo, mas em relação às opiniões, eu tenho... Quando é muito nada a ver, eu tento dar risada. Quando é muito agressivo, eu bloqueio a pessoa. Ainda bem que eu não passei por nenhuma violência pra levar pra um jurídico ainda. Eu falo ainda porque a internet é a internet. A gente sabe que tá sujeito, né? E a maior parte das vezes o jeito é ignorar. É ignorar. E eu acho que, mesmo assim, esse assunto ainda oscila de acordo de como eu tô no dia. Às vezes eu tô mais arisca, assim, tô num dia não muito bom, eu fico mais aberta, sem querer querendo, a opiniões ruins. Vai muito da minha vibe, assim. Se eu tô melhor, eu tendo a me agarrar naquilo que é mais legal, e aquilo que não é muito legal não bate tanto. Mas se eu não tô muito bem, aquilo que já não é bom tende a me... E aí que eu preciso ficar mais ligada. É aquilo que a gente fala, né, de pessoas raivosas, por exemplo, né? Quando a gente tá lá e uma pessoa vem te xingar do nada e tal, às vezes aquilo é sobre a pessoa, sabe? E é porque ela tá naquele mood de irritação, de querer, de ofendida ali com alguma coisa, e ela passa isso pros outros, sabe? Às vezes sem sentido. Então, muito legal isso que você falou. E uma outra perguntinha que eu queria trazer é: o que você diria pra alguém que hoje sente vergonha de começar a se expor nas redes sociais? Já que a gente tá falando dessa questão de opiniões, a gente sabe que tem outras questões envolvidas. O que você diria pra essas pessoas que estão começando agora? Olha, eu adoraria ter uma receita pronta do tipo, faça isso, e a partir dali você nunca mais vai sentir vergonha. Seria maravilhoso ter uma receita. Nossa, eu quero essa receita. Se alguém tiver... Por favor, deixa nos comentários. Queremos essa receita. Olha, primeiro eu diria pra essa pessoa, você quer ir pra internet, você quer se expor nesse nível porque você realmente quer ou porque estão dizendo que você tem que estar lá? Muito bom. Né? Eu sei que hoje em dia é esquisito quem não tem Instagram, quem não tá nas redes sociais. Então existe sim uma cobrança pra você estar no mundo online. Mas se você... onde eu quero chegar? Se você não tem... É que existem N maneiras de você estar no mundo online, né? Você não precisa seguir uma receita, você não precisa ser um influenciador digital, você não precisa ser um criador de conteúdo, uma subcelebridade para estar na internet e talvez cumprir essa pressão social, né? Você pode dar esse check lá na listinha, né, dos padrões sociais e não ser ativamente participativo nas redes sociais, né? Então, essa pergunta, você quer dizer, que pessoa é essa? Ela quer se expor pra quê? Eu acho que bem essa pergunta que você trouxe, né? Por que você quer estar na internet, né? Por que você está buscando essa exposição? Às vezes você nem está buscando a exposição, mas você sabe que essa é uma consequência. Não, total. Né? O que eu quero dizer com não ter uma receita pronta é porque se uma pessoa viesse, eu quero começar a ir pra internet, me ajuda, tenho muita vergonha, precisa fazer muita pergunta. Então, por que você quer ir pra lá? Pra quê? E assim, dá pra escolher o que você quer expor. Você não precisa expor aquilo que te deixa muito inseguro, muito vulnerável. Mas, no final das contas, como é que eu digo isso? Tudo vai te trazer vulnerabilidade, mas é que existem pilares da vida que vai te deixar mais e outros menos. Então, eu sentaria com essa pessoa e conversaria. Olha, o que você quer expor? O quanto você quer expor. E só que tem que se falar sobre a vergonha. Você tá sentindo muita vergonha? Então vamos olhar pra ela. Vamos falar sobre essa vergonha. E a vergonha, ela é um sinal de inadequação. Então, se você tá sentindo vergonha, você está se sentindo inadequado. Inadequado em relação a quê? Exato. Qual que é o referencial, quem? Né? Entendeu? Então, essa pergunta tem muitas perguntas. Exatamente. Porque eu ouço muito assim, eu quero entrar na internet e tal, porque é mais fácil de ganhar dinheiro, ou porque eu tô cansado do CLT, isso aqui, né? Tem
não é tão fácil assim, né? A gente tem que ter um propósito para estar lá, assim como na vida, né? Assim como a gente se expõe a chefes, assim como a gente se expõe a cliente, é porque a gente tem um propósito para aquilo, né? A gente acredita naquele trabalho que a gente vai fazer, enfim. Eu acho que essa fé no que te leva à internet talvez seja o melhor caminho. É um excelente começo. E mais um passo importantíssimo para essa vergonha é se apropriar da própria história. Que provavelmente eu vou repetir muito isso aqui nesse podcast, porque eu vejo que é um passo muito importante a ser feito quando você precisa de posicionamentos, quando você precisa se colocar no mundo. Sim. Entendeu? Então, se você quer se colocar no mundo, como você vai fazer isso e quem é você? Sim. E com quem você quer se conectar, né? Porque às vezes você se pôr na internet é isso. Quem você quer atrair pra você? Exato. Porque talvez isso te ajude a balancear quem não te interessa, né? Exato. E aí as opiniões dessa galera que não é o que você tá buscando, então é óbvio que essas pessoas não vão se conectar, né? E não só isso, pode ser que se conecte, pode ser que fale uma besteira pra você, mas você vai estar ali um pouquinho mais seguro, não diria 100%, porque no fundo a gente ainda se importa com a opinião dos outros, porque a gente quer pertencer. A gente quer fazer parte de algo, a gente quer ser humano, e o ser humano ele não vive sozinho. Assim, na tua essência, a gente vive em bando, de preferência. Né? Quanto mais a gente pra gente se defender. E aí, já que você mencionou, né, nessa questão de que vai ter vergonha, uma pergunta muito importante como você diferencia a vergonha que nos protege, né, por exemplo, do ridículo, do erro, da exposição exacerbada, daquela que nos sabota, sabe? Daquela vergonha que é um medo ali só porque né, a gente tem medo de dar certo às vezes. Como que diferencia essa vergonha? Olha, diferenciar essa vergonha, essa pergunta... Eu acho que esse podcast ele vai virar uma pergunta e resposta de pergunta em cima de pergunta. E aí a gente vai ter que gravar outro para responder as perguntas Boa. que eu trouxe. Porque a vergonha, ela ainda serve como como é que eu posso dizer? Como um direcionamento moral, como um direcionamento social. Um mecanismo de defesa, de certa forma. Um mecanismo de defesa. Na maior parte das vezes, nós somos educados através da vergonha. Então, não faz isso porque é feio. Não, você sabe que você não pode andar pelado na rua. O que seu pai, sua mãe, sua avó vão pensar de você fazer isso, né? E agora você trouxe um ponto muito importante. A vergonha, ela tá em muitos lugares. Então, ela tá no corpo, ela tá dentro da família, ela tá, de novo, dentro da própria história. Tem muito tipo de vergonha. Para as mulheres, a vergonha é utilizada como uma manipulação social mesmo. Assim, pode ser uma manipulação social para que ela seja mais contida, menos autêntica. O patriarcado usa da vergonha para que ela fique ali dentro, enclausurada. Então, essa diferenciação tem um pouco de noção. E eu sei que existem pessoas extremamente sem noção. Né? Mas acho que se a gente está falando de pessoas que, imagino que seja, inclusive o teu público nesse podcast, que buscam autoconhecimento, tem ali às vezes uma autoajuda, técnicas para isso, são pessoas que espera-se que tem um pouquinho mais de noção, não sei. Sim. Mas também, olha, essa pergunta é muito, muito louca, porque também vai de contexto. A vergonha, por exemplo, no Nordeste do Brasil deve ser uma, no Sudeste é outra. Esses dias eu vi que no interior do Nordeste é vergonhoso mulher tomar cerveja. Caramba! E aí você vem pra São Paulo, que mais mulherada, né? Sempre caneco. E tá tudo bem, gente? E tá tudo bem, né? Só que olha como muda muito de um lugar pro outro. E já que a gente tá falando assim nessa questão de vergonha, né, e uma coisa também que eu esqueci de mencionar, né, você comentou que a vergonha é social e tal, que ela tá muito na história, mas ela também tá num contexto cultural, né, que é isso que você falou. Então, existe esse valor pessoal, que tem a ver da história única e particular de cada um, mas também tem os valores culturais que impregnam essa vergonha na gente também pra criar uma hierarquia social, pra criar, né, um monte de coisa. Controle, essa é a palavra. E aí eu queria saber, assim, agora indo talvez para um momento um pouco mais cômico, ou talvez não, qual foi um momento em que a vergonha quase te paralisou, assim? Que você ia fazer um negócio talvez muito louco, ou que talvez nem fosse tão louco assim, mas que por algum motivo ali você sentiu uma vergonha e falou,
talvez não vai? Essa pergunta é boa, porque vergonha, ela esteve muito presente na minha vida. Desde criança eu tinha vergonha, né? Minha mãe tem uma doença degenerativa, para quem não me conhece, para quem não conhece a minha história, minha mãe tem uma doença degenerativa, eu não tive pai, então eu fui uma criança que precisou ser adulta muito cedo, e eu fui uma criança que me sentia inadequada o tempo inteiro. Então eu olhava para as famílias ao meu redor, tinha pai, tinha mãe, de vez em quando um irmão, uma irmã, e aparentemente por fora estava tudo bem, estava ali dentro dos padrões esperados de uma família. E quando eu olhava para dentro da minha casa, era completamente diferente. E além disso, minha mãe, imagina, sem cabelo, sem pelo no corpo, eu não sabia explicar isso, eu não sabia me sentir inadequada dentro disso. Para mim era muito diferente. Só o sentimento de ter que explicar, né? Já é bizarro, assim, de pensar. Inclusive a doença da minha mãe é uma doença que a gente só descobriu tem, acredito que mais ou menos 10 anos. Nossa, eu tô com 28, então foi ali mais ou menos 16 até os meus 18 anos que a gente foi descobrir o que era. E, enfim, não tem cura, não tem tratamento. Então, essa vergonha foi muito presente. Eu queria esconder a minha história a todo custo. Eu queria pertencer a algo que eu não tinha. Eu não tinha pai, eu não tinha uma mãe normal. Então essa vergonha andou comigo um bom tempo. E como é que isso foi me afetar no futuro? Como é que isso foi me afetar, por exemplo, na minha vida profissional? Por sorte, ou por eu ser uma pessoa extrovertida também desde criança, eu sempre fui me colocando em posições de risco. Como diz Brené Brown, escritora favorita que temos em comum, eu me coloquei em posições ali como é que ela fala? Na arena. Disposição, né? Na arena. Muitas vezes. Então, eu fui oradora da turma, do ensino fundamental, eu fiz teatro, Onde a gente se conheceu. Onde a gente se conheceu, com certeza. Eu fazia aula de dança e estava sempre na frente, eu era sempre a fileira da frente, a menina da frente. Então, eu me colocava nessas posições desde muito pequena. Talvez como uma forma de me defender? Talvez. Mas nada é uma coisa só. Então, acho que sim, uma forma de eu me defender, uma casca ali, mas também uma forma de eu ser extrovertida e ser assim. Gosto da comunicação. E qual que era a pergunta? Qual foi o momento em que a vergonha quase te paralisou? Ok, e eu nem diria quase me paralisou, eu já me senti paralisada pela vergonha muitas vezes. Essa carreira de influenciadora digital, ela sempre foi um embate pra mim, anos tentando isso e sempre me encontrando com essa vergonha, com esse medo. Aí que vem, né, a grande questão, a vergonha por trás dela sempre tem um medo. Sim. Né? É um medo do julgamento, é um medo de ser rejeitada, é um medo de ser abandonada, é um medo. Então, foram alguns anos carregando essa vergonha, e eu diria que de vez em quando ela ainda aparece, dependendo do tema que eu vou expor, dependendo do que eu vou falar, eu ainda sinto vergonha. E é muito engraçado que boa parte dos meus seguidores acham que não, que eu não tenho vergonha, que eu não sinto mais isso Que é, até conectando os pontos, né, eu acho que é muito isso que você falou de você estar nos lugares, você se mostrar, né, então eu acho que é essa questão do que você quer mostrar na internet, e aí conectando com aquele conselho, né, que a gente deu lá no começo, de o que você quer mostrar e pra quem você quer mostrar, porque é isso talvez passe uma imagem completamente diferente daquilo que tá passando dentro da gente, né? Às vezes a gente tem vergonha, sei lá, do nosso corpo, mas aí a gente vai pra internet pra mostrar o nosso intelecto, ou mostrar o nosso carisma, e deixa essa parte do corpo talvez menos notável. Óbvio que sempre vai ter alguém que vai apontar e tal, mas enfim. Mas eu acho que é muito isso, né, de o que você quer mostrar e qual é a história que você quer contar, né, pras pessoas, com base, né, do que você trouxe do autoconhecimento, de se apropriar da própria história. Então acho que é isso, sabe, alinhar o que você quer mostrar e mostrar, sabe, tá lá e ser visto, e ser lembrado, até pra representar outras pessoas que talvez estejam passando ali pelo mesmo sentimento que você, que têm os mesmos medos, ou que querem chegar onde você, né, tá hoje, mas que acham que não vão conseguir porque, eu tenho vergonha de fazer isso que a Bru faz, mas, pô, você não precisa fazer exatamente igual a Bruna, mas você pode... Com certeza, inclusive ninguém vai fazer igual a mim, e eu não vou fazer igual aos outros, ninguém vai fazer, a gente pode se inspirar, e aí às vezes fica parecido, mas igual, não tem como. Exato. Ninguém é igual a ninguém. Né? Nem irmãos gêmeos. Exatamente, e não é porque você tá lá se expondo e arrasando e viralizando e tudo, que você não tem medo, que você não tem vergonha, e que uma pessoa que tem esses sentimentos não vão chegar onde você tá chegando, entendeu? Com certeza não, Enfim, muito legal a sua resposta, arrasou.
E aí, né, já que a gente tá falando disso, você já sentiu medo, assim, de ser 100% autêntica online, assim, de você mostrar 100% do que é, assim, ser realmente real, sem filtro? Você já teve esse momento, assim, de se expor puramente na internet e sentiu medo disso? Com certeza, ainda sinto. Eu acho que esse ano foi o ano que eu deixei os filtros de lado, aqueles filtros fisicamente falando mesmo, né? Eu não utilizo mais, mas por muitos anos eu usava isso, e acho que muita gente usa, né? Pra ser perfeita. E foi esse ano que eu me desfiz aí dessa camada, que apesar de simbólica, eu acho que ela diz muito. Então eu fui começando através desse filtro. Porque assim, você conta muito suas histórias e tal. Você já gravou um story ou um post, assim, que você fez, assim, sem pensar? E chegou a ter algum medo, assim, em relação a isso? Sabe o que é muito interessante você me perguntar isso? Porque uma das coisas que eu mais recebo, comentário e mensagem e feedback e opinião, é dessa autenticidade que eu carrego. É dessa forma de falar, dessa forma de movimentar, assim como recebo muita crítica a partir daí. E então eu sinto medo. Então a resposta é sim. Ainda sinto. É que a diferença é que a vontade que eu tenho de me conectar com pessoas, a vontade que eu tenho de chegar em pessoas que a gente pode fazer uma troca legal, que a gente pode conversar, que eu posso acolher de alguma forma, isso me deixa tão viva, mas tão viva, que eu escolho, eu prefiro. Tem dias que eu perco, tem dias que o medo vence, mas eu penso bem, eu olho para essas pessoas, eu olho para mim e falo, por essas pessoas que estão ali. Não é simples. Não é simples. Tem dias que eu tô com medo, eu falo, cara... Aí entra uma ansiedade junto também, eu falo, caramba, não tô conseguindo agir, eu não quero postar. E às vezes demora, tem um vídeo meu aí que eu não postei até hoje, porque eu tô com vergonha, porque eu tô com medo. Postar e tirar, você já fez isso? Já fiz isso. Já fiz isso. Não consigo te lembrar o quê, mas provavelmente já, com certeza. Sabe uma coisa que acontece muito comigo? Diga. Olha, esse ano... Acontece, mas esse ano eu tô trabalhando melhor. Eu posto, assim, desse jeito que você falou, sem pensar, eu vou lá, e é o meu jeito, é quem eu sou. E aí eu vou dormir, no dia seguinte eu acordo e penso, o que é que eu fiz? Dá um blackoutzinho, assim. O que é que foi que eu falei? Na hora que começo a ter esses pensamentos, e eu acho que aqui tem que entrar o meu segundo trabalho, a minha meditação e a respiração, porque foi a partir dessas técnicas e outras, que eu também quero trazer aqui, que eu fiquei boa, e ainda trabalho muito isso, em perceber os meus próprios pensamentos. Eu acredito fielmente que a gente não é o que nós pensamos. Porque se a gente consegue observar o que a gente pensa, a gente não é. Exato. Né? Assim como a gente não é um sentimento. Você não é alegre, você não é ansioso, a gente está. Exato. E aí vai um período do tempo. Você pode ficar feliz por muito tempo, você pode ficar triste por muito tempo, e aí vem a coragem de sentir. Enfim, senão a gente volta pro começo. Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. E eu tenho me percebido, principalmente, inclusive, outra técnica, além da respiração e da meditação, a escrita. Eu comecei a perceber um padrão de pensamento, a vergonha. Como é que a vergonha fala comigo? Como é que ela literalmente, como é que ela conversa comigo? De onde ela vem, onde ela prospera. Onde ela prospera, exatamente. Então, nesse horário matutino, ali na hora que eu acabei de acordar, eu percebi que ela vinha muito. E aí eu tive que fazer um trabalho. Estou fazendo esse trabalho ainda peraí. Vamos lá, foi legal, vamos ver o que resultou disso. E assim, Bru, então pra você, coragem é a ausência de medo ou é agir apesar do medo? Olha, não existe. Eu acho que o medo e a coragem é a mesma moeda. É um lado diferente do outro, mas andam juntas. Não tem como. Se a gente não tivesse medo, não ia precisar da coragem. E vice-versa. Precisa de um, precisa do outro. E só que falando da coragem em si, assim como um músculo na academia ou qualquer exercício, atividade física que você queira fazer, precisa ser treinado. Você precisa repetir e se colocar em posições, em lugares, né? Assim como eu disse que desde nova eu me colocava em situações de arena, isso precisa ser feito constantemente, senão enfraquece. Então é assim que você cultiva a coragem no dia a dia, se colocando nessas situações que exigem coragem. Com certeza. E é claro que no dia a dia, eu não vou pular de paraquedas todo dia. Existem pequenas coragens
Eu também não diria que eu faço todo dia, pelo amor de Deus, tem dias que eu quero paz. Claro. Mas que dá, por exemplo, eu pratico muito a escrita, né? Uhum. Eu acho isso extremamente corajoso em dias que eu não quero ouvir o que eu mesma tenho pra dizer. Uhum. Ou sei lá, tô num período difícil da minha vida. Saco ficar escrevendo. É porque escrever também é repetir isso, né? Reviver, E até mesmo relembrar. olhar. Uhum. Porque quando você põe no papel e na caneta, e tem que ser papel e caneta, eu pego muito no pé com isso, você enxerga a palavra, você torna visível, sabe? E outras formas de coragem no dia a dia, às vezes, é dizer não. Sim. Pra alguém que você ama. Uhum. Às vezes, no meu caso, inclusive, é pedir ajuda. Pedir ajuda. Aceitar ajuda. Uhum. Sabe? Então tem pequenas coragens que dá pra ir fazendo e treinando esse músculo tão importante. E claro, assim como eu disse que é a mesma moeda, assim como a gente vai, treina coragem, se coloca em posições de coragem, se coloca na arena, precisa falar do medo. Precisa olhar pro outro lado da moeda e precisa, de novo, do que é que você tá com medo, da onde ele vem, pra que ele vem e do que é que ele te protege. Sim. Tudo isso precisa ser feito ao mesmo tempo. Ser humano é extremamente complexo. É complexo. É bem complexo. Eu acho, inclusive, que no final de tudo, a gente tá aqui pra ser humano. Uhum. Porque é difícil pra caramba. É bem difícil. Sabe, dinheiro é bacana, dinheiro é bom demais, ter dinheiro é legal, ter amigos é legal, ter família é gostoso, e aí a galera tem um monte de objetivo e tem que ter mesmo. Tem. Aí no final das contas, se a gente não estiver melhorando um pouquinho todo dia, sabe? Precisa de ser. Sim. Enfim. Amei. Maravilhoso. Bru, e assim, já houve situações em que a autenticidade trouxe consequências difíceis pra você? Olha, consequências difíceis, não. Mas no momento em que eu tô agora, eu diria que a minha autenticidade está fazendo com que eu me liberte de padrões, Não, de comportamentos que eu tenho que só servem para outra pessoa. Vou tentar explicar. Tá. Essa questão que eu trouxe já de falar não para alguém que eu amo muito, tá diretamente conectada com a minha capacidade de ser um pouquinho mais autêntica todo dia. Porque às vezes eu não posso e não quero fazer determinado favor para alguém e por muitas vezes eu coloquei isso à frente de mim. E aí a autenticidade, ela pede você em primeiro lugar, mas não numa posição egoísta. Não. É muito diferente, muito diferente. E então eu acho que consequências difíceis, não. Mas exige aí uma manutenção de relacionamentos, exige uma manutenção dos meus próprios valores. Enfim, acho que a autenticidade, ela me leva para um lugar também de coerência, de eu estar coerente com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu quero ser, ainda já sou, enfim. Mas uma consequência muito bacana, que consequência não precisa ser algo realmente ruim, né? É a liberdade que eu tenho sentido em ser fiel a mim, mas é uma liberdade que o dinheiro não me compra, pessoas não me dão, relacionamentos não me trazem, animais não me dão também. Eu amo minha cachorrinha. Nada. Acho que uma excelente consequência da autenticidade é estar num lugar livre pra ser-me e não de ter. É isso, gente. Liberdade. Amei. Sabe que eu te considero uma pessoa muito livre, né? Isso é minha inspiração pra buscar liberdade. Porque você fala, você se posiciona grandemente. Muito bom. E Bru, pra encerrar então esse último bloco, antes da gente ir pro momento final, me diz, se você pudesse mandar uma mensagem pra Bruna do passado, com tudo que você sabe hoje sobre coragem e vergonha, o que você diria pra ela? Continua, acredita, se apropria da tua história, como ela é, como você veio. Eu não tive controle nenhum de como eu vim, eu não tive controle nenhum de escolher a família em que eu vim. Então, calma, vai rolar ainda essa aceitação. Continua. Eu basicamente diria pra que eu continue. Continua, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. E hoje, quando a gente vê o que aconteceu na nossa vida, a gente fica, caraca, imagina se eu tivesse desistido lá atrás. E isso é importante nessa visão passada, pra quando a gente tiver uma situação difícil também, a gente lembrar e falar, pô, há X anos atrás eu não sabia como ia ser o dia de amanhã e superei, né? E passei, enfim. Muito bonita essa sua fala. E agora vamos pro momento Vai Com Tudo, então, pra encerrar o episódio? Bora, vamos com tudo. Bora lá.
vai com tudo para as indicações da convidada Bruna Lorenzoni. Bru, momento vai com tudo é um momento de indicação, então assim, você pode passar para a plateia o que você quiser. Então fala para mim, o que a plateia, o que a audiência do Por Aí Vai precisa ir com tudo conferir? Vamos fazer terapia. Importante, essa eu não vou cortar. Olha, com todo o meu coração, vai com tudo fazer uma terapia. Boa. Eu acho assim, aí vai da abordagem que a pessoa quiser. Eu acho que a terapia, assim, ela é muito, muito, assim, grandiosa pra você se ouvir, pra você se conhecer, pra exercitar a coragem. Mas, assim, falando de coisas mais práticas, Brené Brown, maravilhosa. A Coragem de Ser Imperfeito. Já indiquei aqui. Já? Então ótimo. Aí, ó, perfeito. Começa uma leitura, ou se você não gosta muito de ler, vê o TED da Brené Brown. E começar a escrever. Compra um caderninho baratinho, uma caneta Bic ali, normal, simplesinha. E escreve todo dia. Não tem regra, não precisa 3 páginas, 4 páginas. Escreve o que tiver que escrever. Se tá num dia que não quer escrever, escreve. Não quer escrever. Às vezes só uma palavra já vai soltando. E por último, com certeza, respiração. Que é a forma de ouvir o coração e baixar o som. Todo o ruído externo. Acho importantíssimo fazer essas 2 técnicas. Super apoio, concordo muito. E bom, do meu lado, né, eu quero muito indicar que o pessoal do Por Aí Vai vá lá nas suas redes sociais. Como é que é o seu arroba? Pode falar, TikTok, Instagram, YouTube. Galera, vai lá, qual que é o seu arroba, Bru? Meu arroba no Instagram é Bru Lorenzoni, Z-O-N-I no final. No TikTok e no YouTube é Bruna Lorenzoni. É ali que você encontra os seus conteúdos maravilhosos. As minhas loucuras. Gente, é tudo um sabor, tá? Recomendo muito que vocês vão lá. Exato, isso que é maravilhoso. Bom, Bru, queria muito te agradecer por ter aceitado esse convite. Eu amei o papo, acho que você trouxe insights, assim, valiosos. Então, assim, muito, muito, muito obrigado. Gratidão demais, amei estar aqui. Ai, que bom. E bom, gente, eu vou ficando por aqui. Lembrando que toda sexta-feira tem episódio novo aqui no Spotify e também lá no YouTube. E por falar em YouTube, todo domingo tem vídeo novo lá no meu canal também, Renato Crovella. Podem acompanhar por lá também, tá bom? Bru, mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima semana, um ótimo final de semana pra você. E espero que a gente grave mais coisa em breve, hein? Com certeza. Inclusive lá pro seu canal. Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Tchau!